Tenho a informar que começa hoje o descarregamento de placas gráficas. Placas gráficas baratas, não quer dizer que estejam boas, é a partir de hoje. Finalmente, ao contrário do que... Porque eu estava em negação até ao último momento, se calhar porque nunca foi cumprido. Houve lá o tal famoso upgrade do Ethereum. O Ethereum lá passou para Proof of Stake. Para quem não está interessado em cripto, não interessa nada. O que interessa é que mining de Ethereum não é possível, não é? E como tal, claro que o mining não acaba como atividade, mas para muita gente deixou de valer a pena. E então, isto foi hoje de manhã. Eu tinha a live do Son of a Tech aberta e eu assim, isto vai ser fake, vai faltar um minuto, isto vai ser fake. Porque andou a ser adiado durante anos, mas não, desta vez parece que foi de vez. Então se viermos aqui, olha aqui, tem aqui o LX aberto. Aliás, mal abri, só aparecem gráficas. As placas gráficas, está no país inteiro. Olhem a porrada de anúncios que vai dizer, tirando estes que está aqui, isto é patrocinado, não é? Isto é pago para vir para o topo. A quantidade de anúncios que vai aparecer a dizer hoje. Hoje é dia 15 de setembro. Olha, hoje, isto foi marcado para o topo. Hoje. Olha a quantidade de placas gráficas que diz hoje. Tenho aqui dia 14 e dia 13, ok? Hoje. Tudo hoje. Começou. E deve haver aqui muitas gráficas que já estavam à venda. Deve haver aqui muitas que o pessoal hoje marcou para ir para o topo. Porque assim, eu nem estou a olhar para os preços sequer ainda. Porque vai haver... Porque o pessoal sabe que o pessoal que decidiu vender porque tipo, olha, para mim já não vale a pena, tipo, vou fechar o tasco, não é? Sabem que se houver muitos a fazer o mesmo, a única forma de vender é ir baixando o preço. Os preços que estão aqui hoje, daqui a uma semana, muito certamente estão mais baixos. Muito provavelmente. O importante é, se aparecer gráficas muito boas por um preço, vale a pena comprar? Opá, infelizmente entra o risco normal de comprar usado. O que eu te posso dizer é que uma placa gráfica que foi usada em mining não está necessariamente em pior estado do que uma que foi usada para gaming. Porque há muitos fatores a ter em conta. Agora, estatisticamente falando, é mais provável que ela tenha menos tempo de vida exclusivamente pelo facto de trabalhar 24 horas. O que é que acontece? O tempo de vida da gráfica, o estado dela, depende de muita coisa. Depende do quanto ela trabalhou e do que ela fez, quanto tempo e em que condições. Porque imagina alguém que utilizou para jogar, mas não tinha manutenção, estava constantemente muito quente e a energia era de má qualidade, ou por causa da eletricidade da casa, ou por causa de uma fonte de má qualidade. Ela trabalhou poucas horas, comparativamente a quem faz mining, mas sempre que trabalhou foi, entre aspas, maltratada. Ela pode na mesma ter pouco tempo de vida nas tuas mãos, existe na mesma esse risco. Só quando ela tem pouco tempo de vida e foi usada para jogos, é mais comum falhar, por exemplo, um chip, ou falhar umas soldas, ou qualquer coisa, não é? No mining é mais comum falhar a memória, porque em mining a VRM não costuma ser esforçada. A qualidade de energia vai do 8 ao 80. Opa, há pessoal que tem muito cuidado com isso. Há pessoal que é na base do foda-se. Há às vezes o próprio riser que é utilizado. Tu tens uma boa instalação elétrica, tens boas fontes de alimentação, mas o riser é horrível. Eu já vi risers a ser testados que aquilo é uma bomba relógio para as gráficas. É horrível aquilo. Mas isso também pode acontecer para quem usa para jogar, não é? O chip constantemente muito quente, a fonte de alimentação é má, não tem a refrigeração adequada, a gráfica pode ser muito pesada, nunca teve um suporte, portanto as soldas com o tempo podem começar a ceder e isso vai acontecer em qualquer gráfica, não é? A única coisa que é garantido que uma de mining tem é que ela esteve a trabalhar 24 horas. Ainda assim, estatisticamente falando,
é mais provável que ela se estrague nas tuas mãos depois de ter sido utilizado para mining, não é? Cabe a ti depois analisares o risco, se ela tem ou não garantia, se a garantia é ou não nacional, quanto tempo, o estado atual dela, confirmares que a garantia, se tiver, é daquela placa gráfica, ok? Cuidado com os números de série, de dar uma fatura que, ok, está tudo muito bonito, mas não é daquela unidade. Pode ser má intenção do vendedor, pode ser simplesmente descuido, porque ele comprou 15, não é? Pode ser descuido, pode ser má intenção, mas se tiveres uma fatura de uma placa gráfica igual, mas não é aquela unidade que está na fatura, tecnicamente não é válido, ok? Cuidado com essas coisas. Mas pode aparecer bons negócios. E agora sim, eu vou olhar para os preços. Temos uma 580 por exemplo, esta aqui. Isto tem logo outra coisa que chama a atenção, que é a idade dela. A idade pesa para caralho. Na minha opinião, pesa imenso. Se tu tiveres duas placas gráficas, mais ou menos o mesmo desempenho, mas uma tem 1 ano e meio de uso, outra tem 5, na minha opinião, vale tipo um quarto do preço. Principalmente nesta altura. Onde ela provavelmente esteve a trabalhar 24 horas, ou a placa gráfica tem 5 anos, mas esses 3 anos esteve a trabalhar 24 horas, não é? Lá está, a VRM e o chip foram pouco esforçados em mining à partida. Mas a memória não, a memória trabalhou forte e feio. Temos uma 470, temos uma 3080 a 670 euros, isto de certeza que para a semana está mais barato. Por exemplo, uma 6.600 a 300. Este já não é basicamente o preço da nova, quer dizer, 350. As mais baratas e as mais caras 400. Espera aí que eu estou a dizer de memória. E nesta altura isto está extremamente volátil, não é? Está tudo esgotado aqui. Os últimos preços que tinha aqui da 6.600 era entre 300 a 400, não é? Depende do modelo e de quando é que ela esteve em stock. Por exemplo, à partida não é muito atrativo. Se houver em stock a pouco mais de 300. Agora imagina que esta aparece, mesmo que tenha sido usada em mining, ela vai ter garantia à partida, não é? É recente. Imagina que é vendida por 200. É toda uma outra história, mas quanto tempo tem de garantia? Se tu avisa a funcionar, fisicamente não tiver nada perceptível de dano, funcionar, passar em todos os testes, tiver uma garantia que seja superior a 1 ano, se tiver a 200 euros e a mais barata em stock nova que tu possas comprar custar tipo 320, pode não ser mau negócio, percebes? É uma questão de veres bem. Uma 3060 Ti 475 ainda não tem aqueles negócios. Isto é de hoje, isto é fresquinho. 3060 Ti tem esta aqui a 569, mais fraca, ok, a versão Ventus, não é? Ainda não tem aqueles negócios assim que tu foda-se, opá, é extremamente barato, quero arriscar. Ainda tem aqui uns perdidos na maionese, uma 580 por 300 paus, está fora do tempo, não é? Já valem o 500, mas nem fodendo agora. É a primeira leva. Ainda está a gente a ver se é que consegue vender por um preço normal de há uns tempos atrás. Garantia cerca de 1 ano, por exemplo. Isto é uma possível boa cena. Não necessariamente a este preço. É uma questão de estás muito atento, porque os preços certamente vão estar a variar agora, à partida para baixo. Mas olha aqui, se tiveres 1 ano de garantia, depois é ver se é 1 ano diretamente do fabricante, se é 1 ano de loja, como é que é, qual é o tipo de garantia, qual loja. É a fatura, esse tipo de cenas, não é? Mas se ela estiver impecável, tiver garantia, não tiver sido aberta, porque quase todos os fabricantes gostam de negar garantias quando ela foi aberta. Mas se estiver em perfeito estado com garantia e for substancialmente mais barato que novo, há pessoas que têm aversão ao risco, não é? O que eu compreendo, porque risco é mesmo isso. O que é o risco? É talvez te fodas. Definição de risco é talvez te fodas. Portanto, tenho uma 2070 a 700, perdeu-se na maionese aqui no meio. Uma 2080 Duke 375, não é o melhor negócio do mundo, tipo, tem que ir já correr, tem que ser hoje, mas é algo não visto certamente não visto durante muito tempo. Mas olha aqui a discrepância. É isto que eu estava a falar, do pessoal agora está a descobrir quanto é que as pessoas estão dispostas a dar por uma gráfica usada. Tu tens aqui uma 2070 a 450
E tens uma 2080 por 375. As duas dizem negociável, ok. Mas olha a discrepância. Bem mais barata e é um modelo superior. O pessoal está à descoberta do preço neste momento.